Eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa do 2º ano do Colégio Emaús. Então, vamos às orientações, você já conhece. Pega aí o seu livro de gramática e ortografia, o seu livro de português, o seu caderno, lápis e borracha para fazer as devidas anotações, ok? Então, vamos começar com uma correção. Lá na página 87 do livro de gramática, tá falando assim, acompanha aí comigo. Capítulo 9. Hora de gramática. Pontuação versus vírgula. Em trocar as palavras, podemos mudar o sentido do pontuando de forma diferente. Veja 5 formas de pontuar do quadro abaixo e fique atenta aos significados que ela representa em cada uso. Então, aí tem o quadrinho, o texto é: minha calça desapareceu, não está na cama. Dica: para que compreenda melhor os significados do texto com pontuação diferentes, vale ler em voz alta a entonar. Então, aí tem: minha calça desapareceu, não, está na cama. Letra B: minha calça desapareceu, não está na cama. Letra C: minha calça desapareceu, não, está na cama. D: minha calça desapareceu, não está na cama. Letra E: minha calça desapareceu, não está na cama. Então, aí, cada uma dessas frases, né, deu um significado com as pontuações de maneiras diferentes. Então, aí, vamos ver como ficou. Número. Agora, com a página anterior, que representa um diálogo onde quem pergunta está com dúvida de a cá e quem responde sabe onde ela está. Então, aí, o diálogo é a letra que a pessoa pergunta: minha calça desapareceu. Aí a pessoa que responde: não, está na cama. Então, aí é a letra C, a resposta aí, ok? Próximo. Que uma pessoa nega que a calça sumiu e sabe onde ela se... Minha calça desapareceu, não. Está na cama. Então, assim, né? Negou que a calça... E onde está? Está lá na cama. Então, minha calça desapareceu, não. Está na cama, ok? E a terceira é: que quem perdeu a calça está pensando nos possíveis lugares onde está. Então, aí, ó, minha calça desapareceu, não está na cama. Então, assim, ela está pensando: está na cama? Não está. Ok? E ela, esses pontinhos aí, significa que ela está pensando, refletindo. Número 3, tem um desafio aí. Desafio: dar às palavras de lugar, acrescente uma pontuação necessária para fazer com que 2 mulheres e um cachorrinho passeiem na praça. Então, escrito assim: Ana Clara e o cachorrinho passeiam na praça. Então, são Ana, Clara e o cachorrinho passeiam na praça. Então, é uma afirmação, eles estão na praça. Então, esse desafio aí, cumprido, ok? Desafio. Agora, faça com que tenha dúvida se as 2 mulheres passeiam na praça. Então, aí ficou assim, ó, tendo dúvida. Ana, Clara e o cachorrinho na praça? Então, com ponto de pergunta, eu deixei aí na dúvida, ok? Agora, número 4. Pontuação e organização da receita, escrevendo com a letra cursiva. Para isso, veja alguns. Utilize sinais de pontuação, centralize o título, use, por exemplo, cores diferentes, sublinhadas, letras maiores, destacar palavras importantes como título, ingredientes. Escreva uma letra maiúscula onde, ok? Então, aí o texto está assim, seguido, ó. Então, ingrediente: uma maçã, um copo de leite gelado, 2 gotas de essência de baunilha. Quanto de preparo, bata tudo no liquidificador e sirva. Então, nivelando e com a pontuação ficou assim, ó. Vitamina de maçã.
ingredientes: uma maçã, um copo gelado, 2 gotas de essência de baunilha. Quanto basta de pão? Modo claro, 2 pontos. Batata. Isso agora ficou uma coerente. Consegue ler, pontuar, colocar as vírgulas no lugar certo. Parabéns, você acertou, ok? Então vamos lá. Lá no número 90, tá falando assim, ó. Acompanhe a leitura que a professora ou o professor vai fazer da piada abaixo e divirta-se conversando. A primeira vaca diz mu, e assim você tirou 2 palavras. Então, aí, no número 6, pede assim, ó. A professora ou o professor vai reler pausadamente, respeitando a utilizada no texto. Siga. E vacas. Então, as vacas estavam conversando. Bom, a primeira diz, 2 pontos, tração, mu, redição. Não sabe até onde vai esse mu. E ainda, 2 pontos, travessão, palavras da minha boca. Ok? Pontuou dessa forma. Acertou. Vamos trocar de livro agora. Deixa o livro de gramática e ortografia. Pega o livro de português. Tá? Tá? No caça-palavras, você vai pintar de verde com C e de vermelho as palavras com C. Lá na página 85 do livro de português. Ok? Então, aí, o meu caça-palavras, ele era até coloridinho, mas quando eu digitalizei, ele ficou em branco, todo branquinho aí. Então, eu escrevi as palavras ao lado, tá bom? Então, vou ler as palavras que nós encontramos e vocês provavelmente coloriram da forma que foi pedido aí, ó. Cérebro. Cérebro, C com E, era para ter colorido de verde essa palavra. Cidade. Cidade, C com I, era para ter colorido de vermelho. Cinto, de vermelho. Doce, de verde. Circo, de vermelho. Alface. Alface, de vermelho. Não, eu confundi, desculpa. Doce, de verde. Circo, de vermelho. Alface, de verde. Cedo, de verde. Cimento, de vermelho. Então, ok? Você conseguiu achar todas elas aí no caça-palavra e colorir? Acredito que você tenha conseguido sim. Lá no número 2, na página 86, você tinha que completar a cruzadinha aí, ó, com as respostas das perguntas abaixo. Então, você completou. Na número 1, o que colocamos na cabeça quando andamos na moto? Então, você completou aí com a palavra capacete. Número 2, qual produto é usado para deixar o chão brilhante? Então, você completou aí com a palavra cera. Número 3, o que os coelhos adoram comer? Então, aí, a palavra aí era cenoura. Número 4, onde será a estreia do filme? Então, a estreia do filme será no cinema. Número 5, qual é o número que vem depois do 99? Então, o número que vem depois é o número 100. Número 6, a pessoa que não enxerga, ela é uma pessoa cega, ok? Então, todas aí nós completamos com C com E, né? Ou C com I. Se você fez assim, você acertou. Vamos prosseguir. Aí, você tinha que escolher 3 das palavras do número 2, do atividade do exercício 2, e escrever umas frases pontuando, fazendo a pontuação corretamente. Então, você aí escolheu, né, 3 das palavras, fez 3 frases, eu acredito que você tenha pontuado elas corretamente aí da forma que vocês aprenderam, ok?
Então, vamos lá. Lá na página 87 do livro, nós temos um texto. Acompanha aí comigo, é uma atividade de produção de texto, né? Quando a gente trabalha a interpretação, né, do texto. Então, acompanha aí comigo assim, ó. Embaixo da cama. De dia, o Faco quase não pensava nele. Era só de noite, na hora de dormir. A avó chegava para dizer, reza para o anjo da guarda. E o olho já estava quase fechando. Aí, é só então o Faco lembrava. Era um perigo dormir com aquele tigre embaixo da cama. Ele não podia se mexer à vontade, nem fazer barulho. Qualquer descuido, um braço ou uma perna para fora, nhaque! Por isso, o Faco ficava deitadinho, bem quietinho, no meio da cama. É verdade que o tigre também ficava bem quietinho, embaixo da cama. Ainda bem. O Faco não sabia explicar como é que um dia, ou melhor, uma noite, o tigre tinha aparecido ali. Ele nem sabia muita coisa sobre os tigres em geral. Eles apareciam na televisão, de vez em quando, em filmes de caçada ou viagem. Eles apareciam soltos no mato, correndo ou pulando em cima de outro bicho ou de gente. Era bom ver como eles eram livres. Continuando. De verdade, mesmo, só o tigre do jardim zoológico que ele foi ver uma vez com o pai, o Ádio e a Bia. Mas lá o tigre estava na jaula, era muito parado. A jaula era triste. Nos livros de histórias e nos álbuns de figurinhas, o Faco também encontrava tigres. E passava um tempão olhando, mas agora a coisa era diferente. Tinha um tigre embaixo da cama dele. E toda noite era aquele medo, procurando um jeito de dormir sem provocação. De dia, o Faco estava sempre ocupado. Tinha desenho para fazer, irmão para implicar, televisão para olhar, mãe para pedir, me dá-me um lanche depressa. Tinha cachorro e passarinho, pipa e bola de gude, tanta coisa, e tinha a escola, é claro. Lá, ele às vezes se lembrava do tigre. Era quando, por exemplo, as crianças tinham que contar novidades. Todo dia, aquela enjoação. A professora perguntava: quem é que vai contar-me uma novidade hoje? E as menininhas e menininhos iam dizendo coisas bobas. Aí o Faco ficava com vontade de falar do tigre embaixo da cama, só de raiva daquelas novidades sem graças. Então aí foi um texto, né, do Faco, que é o autor principal do texto, e do tigre. Vamos responder agora as perguntas aí. Número 1, releia. De dia, Faco quase não pensava nele. Era só à noite, na hora de dormir. A quem se refere a palavra nele nessa passagem? Então, aí, ao tigre, se refere ao tigre, não é verdade? Em sua opinião, por que Faco só pensava nele na hora de dormir? Então, aí você escreveu com as suas palavras, com a sua opinião, mas tem uma sugestão de resposta aí, tá? Porque é na hora de dormir que o medo aparece. Durante o dia, ele tinha muitas atividades, então não sobrava tempo para pensar no tigre durante o dia, somente durante a noite. Número 2. Veja, qualquer descuido, um braço ou uma perna de fora e nhaque. O que representa a expressão em destaque? Então, a expressão em destaque nhaque representa o som de uma mordida, de um bote, né? 3. O quinto parágrafo é formado apenas por uma expressão. Qual? Ainda bem. A que fato essa expressão se refere? Então, refere-se ao fato do tigre ficar quietinho debaixo da cama. Ainda bem, né? Que o tigre está quietinho debaixo da cama. Número 4. Lá na página 90 aí do livro. Em que lugares o Faco já havia encontrado tigres? Então, como no texto falou, na televisão, no zoológico, nos livros de histórias e figurinhas, ok? Número 5. Faco achava que os bichos deviam viver em liberdade. O que você pensa sobre isso? Você foi ao zoológico? Também achou
as aulas tristes? Então, aí, o que você acha? O que você pensa a respeito disso? Você também acha que os bichos devem viver livre, devem ter liberdade? E essa liberdade, né? Se caso tem essa liberdade, tem que ser na floresta, numa mata, num lugar adequado, né? Não tem como a gente ter tigres andando pela cidade. Então, você vai escrever aí a sua opinião, ok? Número 6. O que Faco tanto tinha a fazer durante o dia que não se lembrava do tigre? Então, Faco tinha desenho para fazer, irmão para implicar, televisão para olhar, mãe para pedir me dá-me um lanche depressa, tinha cachorro, passarinho, pipa e bola de gude. E a escola também, na verdade? Então, tinha todos esses afazeres que ocupava a mente dele, a cabecinha dele, e ele não pensava no tigre. Número 7. Na escola, o que Faco achava chato? Por quê? Então, aí, Faco achava chato quando chegava a hora de contar as novidades, porque para ele, o que os menininhos e menininhas contavam não tinha graça, né? E eram coisas bobas. Ele sim tinha uma coisa interessante para falar, que era do tigre, mas parece que ele nunca falou. No número 8 está escrito assim, em sua opinião, porque na hora de contar as novidades, o Faco não falava sobre o tigre embaixo da cama. Então, aí, você vai escrever a sua opinião, se você acha que ele tinha medo das pessoas rirem dele, se era coisa da imaginação dele. Então, em sua opinião, por quê? Por que Faco ele não falava sobre o tigre? Número 9. Por que as palavras de Faco, as palavras Faco, ádio e bi estão escritas em letra maiúscula? Então, aí é muito óbvio, né? Porque elas são nomes próprios, nomes de pessoas, por isso são escritos em letra maiúscula, ok? Número 10. Copie as palavras substituindo as palavras destacadas por antônimos. Então, vocês lembram que é antônimo? Você lembra? Antônimo é o oposto. Então, vamos ver como ficou as frases aí, ó. O tigre ficava quietinho embaixo da cama. O tigre ficava quietinho em cima da cama. É o oposto aí, ok? Número 10. Na escola, Faco às vezes se lembrava do tigre. Então, na escola, Faco às vezes se esquecia do tigre. Então, é o antônimo. Então, se você fez assim, você acertou, tá? De parabéns. Agora você vai acompanhar a leitura aí comigo de um novo conteúdo. Hoje é dia de falar sobre o R, RR, S e SS, ok? Então, acompanha aí comigo assim, no PowerPoint. A língua portuguesa tem várias palavras com RR. Quando a pronúncia de uma palavra requer um só R forte e prolongado em algum lugar no meio da palavra, e este está entre duas vogais, torna-se necessário duplicar a consoante, formando uma palavra com RR. Então, a gente usa o RR quando a gente fala ela forte e prolongada no meio da palavra, ok? Tem uma primeira dica aí. As palavras com RR e R, segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, a consoante R pode ser pronunciada como uma vibração mais fraca e curta e mais forte e prolongada. Assume sempre uma pronúncia forte no início das palavras. Por exemplo, aí, ó, roupa, rato, ridículo, ralo, relevo e rita. Então, aí, eu falei com som forte no início das palavras. Quando aparece duplicado entre duas vogais, aí já está no meio da palavra, ó. Carro, terra, morro, serra, berro, barriga. Então, aí, eu falei ela com entonação forte e prolongada. No meio da palavra, eu usei 2 R's para falar, ok? E assume uma pronúncia fraca quando aparece sozinha entre as vogais no meio da palavra. Por exemplo, aí, ó. Cara, nora, loira, hora, dura, raro. Então, aí, eu usei ela com entonação mais fraca, mais lenta, um R só, ok? Então, deu para compreender? Uso ela forte no início da palavra,
Uso ela forte no meio da palavra, quando ela possui 2 R's, e uso ela mais fraca, mais lenta, quando eu uso um R só no meio da palavra. Então, vamos prosseguir agora para o S. Ó. A língua portuguesa tem várias palavras com SS. Segundo essas regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, quando a consoante S aparece no meio das palavras em posição intervocálica, ou seja, entre duas vogais, assume a pronúncia Z. Casa, desânimo, liso. Para que se mantenha a pronúncia S no meio das palavras entre vogais, é necessário que se duplifique a consoante, ficando SS, como pássaro, missa, massa. Então, aí, nós usamos, quando nós usamos com um S, dá o som de Z. Os exemplos estão aí, ó, liso, desânimo. Quando usamos com 2 S's, dá o som de S mesmo, ó. Pássaro, missa. Usei 2 S's, então deu o som de S mesmo no meio da palavra, né? Ficou mais forte. Uso de SS nas palavras. Os verbos terminados em cd, credir, mitir, e primir formam substantivos com SS. Exemplos com a terminação cd. Conceder, concessão. Exceder, excesso. Proceder, processo. Exemplos com terminação gredir. Regredir, regressão. Progredir, progresso. Transgredir, transgressão. Exemplos com terminação mitir. Permitir, permissão. Admitir, admissão. Emitir, emissão. Exemplos com a terminação curtir. Discutir, discussão. Repercutir, repercussão. Percutir, percussão. Exemplos com a terminação meter. Comprometer, compromisso. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Confira a diferenciação entre palavras com SS, entre duas vogais com S, e as palavras com S entre duas vogais com Z. Então, aí tem assar versus azar. Vou assar carne para o jantar. Forma de cozinhar. As crianças vão usar suas bonecas com pequenas asas de cartolinas. Então, aí é guarnecer de asas. Então, viu a diferença entre 2 S's e um S? A gente usa os 2 S's para dar o som de S mesmo. E quando a gente usa um S, dá o som de Z. Ó, caçado versus casado. O documento do infrator da lei foram caçados, apreendidos. Meu irmão está casado há 2 anos, unido pelo casamento. Pressa vezes presa. Por favor, ande mais rápido. Eu tenho pressa, urgência. A mulher do contrabandista também foi presa, então ela foi encarcerada. A leoa regressou com sua presa, então ela ia ter uma presa, ela estava caçando para comer. E ela regressou com a sua presa. Entenderam? Então, deu para entender um pouquinho? Quando a gente usa o SS, quando a gente quer ter o som de S mesmo, quando a gente usa um S só, nós usamos com o sentido da letra Z. Tá bom? Então, vai ficar aí, ó, a atividade no livro de gramática e ortografia somente, página 90, 91, 92, 93, 94 e 95, tá? Faça aí com bastante carinho, com bastante capricho. E até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.